numa vaquinha para poder viver em paz, para poder se mudar com a mãe, porque ela não aguentava mais ficar trancada dentro de casa com medo de ameaças. Então vamos retomar o caso. 22 de junho de 2023, temos as imagens do salão onde tudo aconteceu. E aí eu já vou contando a trama também. Kathleen Lorraine, a mãe da Evelyn Jasmine, foi fazer o cabelo nesse salão no General Carneiro, em Sabará. Ela vinha sendo ameaçada pelo ex porque eles separaram, o ex, um patrão do mundo do crime, membro do PCC. Ela começou um novo relacionamento, o atual namorado dela, o Juninho, foi assassinado, ao que tudo indica a mando do Di. A partir daí, ela começa a fazer uma série de denúncias nas redes sociais, denunciando o Di, os amigos do Di, né, o crime ali da região do Estrela d'Alva em Contagem. E essas ameaças, obviamente, não agradaram em nada o mundo do crime. O Sil Diley, o Di, mandou dar um couro nela. Antes disso aí, quebraram as pernas dela. Quebraram as pernas da Kathleen Lorraine. Ela parou de postar um tempo. Mas depois voltou do mesmo jeitão. O que, obviamente, aí despertou ele de novo. Vamos ver um vídeo dessas denúncias, só para você ver, para você relembrar que tudo isso a gente mostrou na época. O naipe dessas denúncias, né? Ela botava a boca no trombone mesmo. Confira comigo. Sai da posição de vítima. Entendeu? Bate no peito e assume seus erros. Quando o Juninho morreu, você tava no desembolo comigo. Eu postei os prints aí, ó, você falando que quem mandava nessa p toda era vocês. Não é, cabulosão? Não era vocês que mandavam na p toda? Então, agora o leão virou um gatinho? Deu mole, cara. Vocês deviam ter me matado junto com o Juninho. Porque esse foi o maior erro das suas vidas, me deixar viva. Porque enquanto eu tiver vida, eu vou dedicar todos os meus dias a fazer cada um de vocês pagar, até eu ver vocês na cadeia ou da forma que Deus achar que deve cobrar, entendeu? Melhor seria se vocês tivessem me matado. Ou então me mata, né? Pra assinar mais um homicídio que também vai cair nas suas costas, seu mentiroso, vítima de vítima. Você não tem p nenhuma não, rapaz. Vai ficar metendo louco aí agora? Sai fora, senhor. Vocês dois é tudo farinha do mesmo saco, junto e misturado. Aliás, todos vocês, bando de podre. Seu crime é podre, querido. Sua carreira no crime acabou, já deu, entendeu? Encerrou seu currículo de bandidão. Todo mundo vai ver que sua casa caiu, você só se escondia por trás da sua máscara. Essa família Estrela d'Alva aí, ó, é podre, podre. Família VM, podre. Só podridão, só. Entendeu? Você já tá safado, comer mulher dos caras, come mulher, faz rodízio da mulher entre uns e outros, quis cobrar do menino, agora segura o Todd. Segura o Todd, entendeu? Ou então vocês me matam. Vocês viram que ela era peituda. Então, meus amigos, nesse dia no salão estava Kathleen Lorraine fazendo o cabelo e a cabeleireira, aí a Kathleen, Ana Raquel. A cabeleireira Ana Raquel, que era a proprietária do estabelecimento. Vamos ver a cabeleireira Ana Raquel também, né? Estavam as duas, mais a Evelyn Jasmine, a criancinha. O Sil Dirley, nós temos uma foto dele aí, o Di, que é o ex-marido dela, estava preso em Francisco Sá, onde, por sinal, ele continua lá em Francisco Sá, foi transferido para Formiga, mas voltou para Francisco Sá, e ele estava com o celular. Ele mandou um funcionário dele, um guerreiro dele, o Brian, botar, ele deu um carro para Kathleen Lorraine como sinal de paz, entre aspas, só que esse carro tinha o quê? Um rastreador. E ele deixou o Brian, né, na cola desse carro. Falou, ó, vai pesquisando a vida dela aí, vai levantando onde ela tá, Brian Silva de Oliveira. Vamos ver a foto do dia aí do Sil Diley, né? Então, ela foi pro salão, o Brian, que estava ali monitorando os passos, falou, ó, ela tá no salão aqui, vai fazer o cabelo. Então os caras pensaram, a hora é agora, não vai demorar muito. O Sil Dirley mandou dar um couro na Kathleen Lorraine. A ordem era, inclusive, até cegar ela. Ele usou essas palavras. Quero que fura os olhos dela. Tem a foto do dia aí, gente, pra gente mostrar o Sil Dirley.
Sidilei Silva Cássio, que é o ex-marido dela, né? Então, ele mandou os caras irem dar um ataque. Não, esse é o rato. O Sidilei que tá de vermelho com a fúria. Sidilei, o marido dela. Então, meus amigos, ele mandou, né, dar um ataque, né, lá no salão. Foi montada ali uma bateria. O que é uma bateria? Um grupo pequeno para dar um ataque. Né? Um grupo pequeno para dar um ataque na Kathleen Lorraine. Essa bateria foi lá para tacar o terror. Né? Tacar o terror, quebrar ela na porrada, possivelmente até cegar mesmo. Né? A polícia acredita que ele foi literal, para cegar mesmo. Iriam cegar ela ou machucar bastante, né? Resultado, eles foram, a situação lá dentro saiu do controle. Por quê? A Ana Raquel e a Kathleen Lorraine reagiram. Elas reagiram à abordagem. Nesse momento, então, foi uma quebradeira, um capeteiro dos infernos. Eles põem no carro, né? Eles põem no carro as três. A Kathleen Lorraine, a Ana Raquel e a pequena Jasmine. Nesse momento, eles saem com as três. Na frente da companhia da Polícia Militar, no bairro General Carneiro, a Kathleen Lorraine pula do carro, porque viu a companhia da Polícia Militar. Então ela pula para pedir ajuda. Os caras, então, metem pipoco para todo lado. Matam ali a Kathleen Lorraine. O plano, então, vai começando a ir por água abaixo. Eles levam, então, a Ana Raquel e a menina para Belo Horizonte. Aquela imagem que nós mostramos ali, tem uma imagem dos carros sendo trocados, é depois do assassinato, essa aí, ó. É depois do assassinato da cabeleireira Ana Raquel. A Ana Raquel foi assassinada às margens da BR-040 em Contagem, né? Mataram ela por queima de arquivo. Só que nesse momento, quase que simultaneamente, a Polícia Penal pulou na cena, na cela do Sidilei. Então eles perdem o contato com o Di. O celular que ele tinha foi apreendido. Então os caras, segundo a Polícia Civil, isso para chegar nesse quebra-cabeça, foram 3 anos de trabalhos, monitoramento, celular, rastreador. Nesse momento eles trocam os carros ali, ó. Vocês podem ver. Para um carro ali atrás. Sai um pessoal aqui do carro da frente. É onde estavam aí, né, os criminosos junto com a criança. Eles vão para o carro de trás. O carro de trás era um carro alugado. A polícia, depois de muita investigação, chegou nesse carro alugado e esse carro tinha um rastreador. Eles levam, então, a Evelyn Jasmine para a zona rural de Caeté, um local de mata, né, de muita mata. A gente tem até a imagem desse local. E lá, aí, ó, nesse local aí, assassinam, matam a criança. O corpo não foi encontrado. A divisão de sequestro fez buscas dias e mais dias, mas 3 anos se passaram, né? As ossadas não foram encontradas, mas a polícia está convicta de que ela foi assassinada nesse local. Vamos acionar ao vivo Etel Corrêa, que está lá no DEOESP, vai trazer informações ao vivo sobre o fim da coletiva. Etel, nós já estamos traçando aqui, né, os detalhes. Um crime sórdido que mostra toda a crueldade do mundo do crime. Você está aí com o doutor Murilo Ribeiro, né? Conversei muito com ele durante esses anos, ele pegou a reta final da investigação. Boa tarde, Etel. Dê meus parabéns para a equipe. Um caso muito triste. É um desfecho, mas não é o desfecho que a gente queria, né? Boa tarde, Etel. É isso mesmo, Renato. Um trabalho exaustivo da Polícia Civil aí que percorreu 4 estados, além de Minas Gerais, né, além de milhares de quilômetros, para esclarecer esse crime que, infelizmente, teve esse desfecho que ninguém esperava, né? A pequena Evelyn, de 8 anos, nós cobrimos esse caso desde a primeira madrugada, quando o corpo da mãe dela foi encontrado próximo à companhia da polícia, ali no bairro General Carneiro, na região de Sabará. Também estivemos no local onde o carro foi encontrado da segunda vítima, acompanhamos a prisão dessa mulher chamada de tia
sofria pela vítima, por essa menina inocente, que, segundo nos informou o delegado, chegou a fazer vídeos, Renato, durante o tempo em que a mãe dela tentava fugir de toda essa situação de violência envolvendo o ex-companheiro. Ela chegou a fazer vídeos pedindo a participação de pessoas para uma vaquinha, para que as duas pudessem fugir da violência e desse homem, esse faccionado, preso atrás das grades do presídio, considerado de segurança máxima, mas que a gente não sabe como que entra um celular que falou durante muito tempo com o lado exterior e que teve um sinal calado pela Polícia Civil quando se iniciaram as investigações. Você bem colocou aí, a pequena Evelyn foi morta horas depois dos primeiros 2 homicídios, porque os envolvidos tiveram medo de ser localizados. O corpo dela teria sido levado, então, para essa mata, não foi encontrado, mas a polícia tem certeza da morte. Então, nós temos aí 4 pessoas envolvidas nesse crime, uma delas que morreu, que é o Marcos, né? E temos aí 3 indiciados. Eu converso agora com o doutor Murilo. Doutor Murilo, uma tarde que a gente traz o resultado do trabalho investigativo de vocês. Eu trago aqui o nosso cumprimento e também do Renato por todo esse trabalho incansável, mas que a gente chega num momento em que, infelizmente, uma tragédia aconteceu, né? E o que está por trás dessa tragédia? O tráfico, mais uma vez, não é? Boa tarde. Boa tarde, Renata, a todos que nos acompanham. Pois é importante a gente ressaltar o trabalho incansável, inclusive o nome da operação leva esse nome, né, indefessos em latim, que é infatigável, incansável, da equipe aqui da Delegacia Especializada em Sequestro, que durante 3 anos, de forma ininterrupta, buscou elucidar toda a dinâmica, né? Foram mais de 18 mil quilômetros percorridos em campo pela equipe, com medidas cumpridas em 5 estados da federação, somando Minas Gerais. 31 municípios mineiros foram alvos de diligências para apurar esse caso, e hoje nós apresentamos com o infeliz desfecho, mas o nosso papel enquanto Polícia Judiciária de dar essa resposta e permitir com que esses indivíduos, todos os indivíduos que participaram desses bárbaros crimes, sejam responsabilizados e paguem, né, por aquilo que fizeram. Então, 100% da dinâmica foi esclarecida, os veículos que participaram, os investigados que estão todos presos preventivamente, com exceção de um, porque faleceu, foi assassinado logo após o crime, e toda essa dinâmica, né, revela ali a provável ordem desse criminoso em razão de não aceitar o fim de um relacionamento e depois o envolvimento de pessoas relacionadas ao narcotráfico. Ele já tinha sequestrado essa mulher em momentos anteriores, tinha agredido, tinha quebrado as suas pernas, e aí, numa atrapalhada criminosa que eles fizeram, resultou em 3 homicídios, um sequestro e cárcere privado, e toda essa dinâmica que foi descoberta pela Polícia Civil. Agora, para nós, eu como mulher, me chama a atenção uma mulher estar envolvida nessa situação. Ela era parceira aí nessa criminalidade com o homem que foi denunciado? Essa mulher, inclusive, ela era apontada nas denúncias feitas via redes sociais pela vítima Kathleen como participante de toda essa dinâmica, é apontada, inclusive, também de um suposto relacionamento extraconjugal com os envolvidos, o que teria também motivado. E o que chama a atenção para a gente é que essa pequena menina, ela chamava essa investigada de tia, né? E era uma menina muito desenvolta, muito alegre, então isso nos traz ainda mais repúdio, né? Isso evidencia a reprovabilidade ainda maior dessas condutas. O Marcos Evangelista, de 40 anos, que foi morto. A morte dele teria relações com esse crime, com essa trama? Olha, a investigação da morte dele não é presidida pela nossa unidade, mas há indícios, sim, de que teria uma suposta relação com esses crimes, né? Ele foi assassinado cerca de 1 ano e pouco depois, mas era também um indivíduo com extensa vinculação com a criminalidade, né, com vários outros crimes, mas há uma possibilidade de que tenha sido relacionado, sim. Doutor, o que foi fundamental aí nesses 3 anos para que vocês chegassem ao desfecho? Olha, fundamental de verdade foi o trabalho incansável da equipe, porque todo e qualquer rastro, toda qualquer informação, todo e qualquer dado, por mais rudimentar que seja, foi, né, incansavelmente checado pela equipe, tanto que após 3 anos de uma investigação absolutamente complexa, nós conseguimos montar esse quebra-cabeça, colocar todos os veículos na cena do crime, colocar todos os investigados também nesses deslocamentos e permitir identificar, para além das circunstâncias e dessa autoria, a motivação do crime, né? Então, o inquérito ele foi muito bem inserido pelas informações da nossa equipe de investigadores aqui da DAS, Delegacia Antissequestro, e o que foi mais, né, imprescindível mesmo foi esse trabalho incansável, né? Apesar da gente ter aqui uma rotina bastante atarefada, somos responsáveis pelo sequestro de todo o estado de Minas Gerais, né, pela apuração antissequestro, mas a equipe em nenhum momento desistiu desse caso e fomos até o fim, até apresentar, né, esse serviço aí para a sociedade. Doutor, e um crime premeditado, né? Já que um carro foi alugado pela Sheila, o carro teve as características aí dissimuladas, né?
Sim, esse crime teve um planejamento prévio, né? O próprio mandante ele incluiu um dispositivo de rastreador no veículo da vítima. Esse veículo alugado pela investigada no dia anterior, ele teve as placas suprimidas e foi colocado também em filme para impedir a visualização no momento da ocorrência desse crime. Esse veículo foi devolvido à locadora no dia posterior à ocorrência do crime, o que indica para a gente então que foi um fato planejado, foi um fato premeditado. O senhor me contou que eles pagaram aí cerca de R$800 pelo aluguel. Quer dizer, talvez eles esperassem ficar mais tempo ali para receber o dinheiro do Cidirley e desaparecerem. Talvez o destino da menina não fosse a morte? Esse é um fato que fica, né, dentro da cognição mesmo volitiva dos investigados, que é difícil a gente absorver. Mas nós conseguimos comprovar que o lugar de cativeiro, né, da menina foi alugado por esses dois investigados. Eles pedem o contato com o suposto mandante, uma vez que a equipe da Polícia Civil também fez uma busca na cela e conseguiu localizar os aparelhos celulares pelos quais eles se comunicavam. E na visão da investigação, a pequena Yasmin foi morta porque ela conhecia os investigados e isso, né, caso solta, possibilitaria a identificação deles por esses crimes. Doutor, eu quero tocar agora no seu lado humano. O meu lado mulher, pessoa, fica, além da indignação, fica o sentimento de uma menina que queria lutar para tirar a mãe da violência, sair junto com a mãe dessa violência, né, que vai para a internet, uma menina alegre e que acaba morta desse jeito por pessoas que ela conhecia, amando do próprio pai, né? Como é que o senhor, como investigador, como policial, se viu diante dessa investigação? Pois é, como policial, né, como delegado, a gente faz o nosso trabalho imparcial, técnico, né, e para dar a resposta, que é a resposta técnico-jurídica, policial, como nós fizemos, com o indiciamento, com a prisão de todos. E, por outro lado, né, o nosso lado humano, eu sou pai também, então isso revela, né, a maldade do ser humano, as consequências, a responsabilidade, o envolvimento com o crime, né, e que falta para a gente, acho, mais valores, né, falta essa noção do todo. É uma morte absolutamente trágica, né? Quem acompanhou essa menina sabia que é uma menina muito amável, muito desenvolta, que inclusive estava fazendo uma vaquinha para tirar ela e a mãe dessa situação. E o nosso papel enquanto Polícia Judiciária é dar essa resposta. Infelizmente, nós não conseguimos trazer essas vidas de volta, né, que foram ceifadas por esse criminoso, mas conseguimos fazer uma investigação complexa, bem feita, e que vai possibilitar certamente a responsabilização criminal de todos que participaram. Um homem violento, um homem faccionado, pelas informações que a gente tem, e que tem aí uma pena já, um histórico muito grande para cumprir. Agora a situação dele se complica mais, é mais um homicídio nas costas, aliás, 3 homicídios. Sim, o mandante em si ele foi investigado, né, pelos homicídios qualificados, e dentre as qualificadoras nós consideramos as razões, né, do sexo feminino. Na época do cometimento do crime, o feminicídio ainda não era um crime autônomo, mas ele foi indiciado por homicídio qualificado pela circunstância do feminicídio, além do crime de associação criminosa, né, e do crime de sequestro e cárcere privado. Esses 3 indiciados estão presos aqui em Belo Horizonte, estão presos fora? Sim, estão presos aqui em Belo Horizonte, preventivamente, já foram inclusive denunciados pelo Ministério Público e agora vão ficar à disposição, né, do Poder Judiciário. Certo, muito obrigado. Olha, Renato, então eles vão ser aí, foram, né, indiciados por vários crimes, homicídios, né, 3 homicídios, sequestro e cárcere privado, associação criminosa e também pela alteração de identificador de veículo. Eu vou te contar, eu estou indignada, estou muito triste com a situação, a polícia dando resposta, né, a gente muitas vezes esteve com parentes dessa menina e a gente trazendo agora a finalização desse inquérito, mas é um dia muito triste, Renato. Você pode prestar o seu retorno para o doutor Murilo rapidão, só para eu fazer uma pergunta aqui, dar meus parabéns também para a equipe, né? Se puder, só botar o retorno nele rapidinho, no doutor Murilo, só para eu fazer uma pergunta aqui também. Enquanto ela troca aí o retorno, gente, essa investigação foram 3 anos e eu sei porque eu acompanhei de perto, né? Todos os meses eu liguei na divisão antissequestro do DEOESP, né? Fiz questão de acompanhar de perto, fiz uma promessa para a dona Beth, mãe da Kathleen Jasmin, que está assistindo a gente agora. Falei, eu não vou desistir desse caso. Eu não vou desistir desse caso. E eu sei bem que toda a equipe também fez essa mesma promessa, né? Não só para a família da Kathleen Jasmin, para eles mesmos, né? O investigador Emanuel, o investigador Renato, o investigador Tiago, que inclusive perdeu a mãe essa semana e mesmo assim não deixou de comparecer aos trabalhos, fazer o seu papel. Também a doutora Fabíola, que a gente tem que lembrar, né? Percorreu grande parte desse processo. E o doutor Murilo agora, brilhantemente,
né, dando aquele ponto final. Doutor, parabéns a toda a minha equipe, o meu humilde parabéns a toda a equipe, né, que não descansou durante 3 anos. E explica pra gente, muita gente perguntando aqui, o Sildilei, né, membro do PCC, pesado no mundo do crime, eles perdem o contato com ele no meio da ação, ele responde pelo homicídio das três ou da cabeleireira e da Kathleen Lorraine. Conta pra gente, né? Primeiro, os meus parabéns e essa participação do Di durante as horas que tudo aconteceu, essa bola de neve de tragédias que foi acontecendo. Perfeito, Renato. Um grande abraço para você. Obrigado por ser sempre um grande apoiador da nossa atividade, por lembrar, inclusive, dos integrantes da equipe, né? Renato, Emanuel, Tiago, doutora Fabíola e toda a equipe da DAS, né, que participou nesses 3 anos e que, graças ao trabalho incansável desses homens e mulheres, que a gente consegue dar essa resposta hoje. Exatamente, os investigados perdem o contato com o Di logo na madrugada do crime, né, e na visão da investigação é exatamente por perderem o contato e não saberem o que fazer com a menina e pela razão da menina conhecê-los, na visão da investigação eles fazem então o assassinato dessa menina. E aí o Di ele é indiciado pelos 2 primeiros homicídios, mas não é indiciado pelo homicídio da sua filha, porque na visão da investigação, quando ele perde o contato, ele perde o controle dessa situação e a investigação não tem nenhum elemento que determina, que indica que ele determinou a morte da sua própria filha, mas sim que ele participou de todos os eventos anteriores enquanto ele ainda tinha o controle da situação enquanto mandante. Então ele é indiciado pelos 2 homicídios anteriores, com várias qualificadoras, pela associação criminosa e toda essa dinâmica envolvida aí no caso. Beleza, obrigado, doutor Murilo. Parabéns mais uma vez, viu, meu irmão? Tamo junto, agradecimento também. Isso aí, é isso, gente, né? Então vocês perceberam, obrigado Etel Corrêa também, todo mundo, né? A participação ao vivo, doutor Murilo Ribeiro, delegado brilhante, né? Teve aí nesse falso sequestro e já disse aqui, um dos maiores especialistas no país em facção e crime organizado. Este é Sildilei Silva Acácio, vulgo Di, ou presidente, membro do PCC, segundo toda a segurança pública, não sou eu que estou falando, né? Preso em Francisco Sá, que é um presídio de segurança máxima, que até onde a gente sabia não tinha celular, mas aí a gente descobre que tem, né? Ou pelo menos tinha. Ele faz essa trama, a princípio, para torturar Kathleen Lorraine. Então vocês vão percebendo a trama. Por quê? Ela vinha, como você viu aí, ameaçando, divulgando vírus, tacando o terror. Vocês não são homem coisa nenhuma. Ah, que crime é esse? Vocês são podre. Brian põe um rastreador no carro. O carro vai até o salão. No salão, o Di só tinha o contato do vulgo Torosca, né? Que é justamente agora nós vamos mostrar o rosto de todos aqui. Marcos Vinícius Evangelista, esse aí, vulgo Torosca, era o contato do Di. Então o Di sabia que ele estava na cena. Foi executado 1 ano depois no Jardim Vitória, em um chá de revelação. Na porta de casa, pipoco para todo lado. Tudo aponta já por uma vingança, porque ele matou a filha do chefe, pô. O Sildilei, pelo que a gente sabe, era doido com essa menina, né? Por mais estranho que possa parecer pra gente, ele era doido com essa menina, porque foi a única menina. Ele tem 3 filhos com a Kathleen Lorraine, mas foi a única que ele viu nascer. O resto estava tudo atrás das grades. Também, participante do crime, esse morreu, foi conhecer o grande mistério da existência, o Torosca. Sheila Cerqueira Gonçalves. Na verdade, esse aí é o Alex Lucas de Almeida, o vulgo Camundongo. Estava ali, né? Foi um dos executores, estava na cena também. E a outra presa, a Sheila Cerqueira Gonçalves, que foi uma Judas também, né? Porque ela era amiga da família. A menina chamava ela de tia. Pensa bem, eu fico imaginando a pequena Evelyn Jasmin clamando pela vida, tia, não faz isso não. E eles matando friamente na zona rural de Caeté. Precisava matar essa menina? Covardes, monstros, verdadeiros monstros. E a Polícia Civil está convicta, primeiro, porque o GPS do carro alugado parou nessa mata, ficou ali cerca de 10 minutos parado, momento, né, em que executaram a pobre criança. E também pela própria confissão, segundo a Polícia Civil, eles chegaram a confessar o crime. Então, gente, né,
Esse é o mundo do crime. Briga de adulto, erro dos adultos, né? Kathleen Lorraine cutucou a onça com vara curta, não vou botar a culpa na vítima, mas assim, não é uma atitude prudente ficar denunciando o crime desse jeito, né? Botando vídeo, vocês são uns né? Uns BO, né? Vocês são uns pi, vocês são todos uns frescos, uns frangos, vocês não são crime coisa nenhuma, pá! Deu um pau nela, quebrou as duas pernas, continuou. Aí, ó, e não era ameaçinha, não. Ela rasgava o verbo mesmo, ó. Quando o Juninho morreu, você tava no desembolo comigo. Eu postei os prints aí, ó. Você falando que quem mandava nessa toda era vocês. Não é, cabulosão? Não era vocês que mandavam na toda? Então, agora o leão virou um gatinho? Deu mole, cara. Vocês deviam ter me matado junto com o Juninho. Porque esse foi o maior erro das suas vidas, me deixar viva. Porque enquanto eu tiver vida, eu vou dedicar todos os meus dias a fazer cada um de vocês pagar, até eu ver vocês na cadeia ou da forma que Deus achar que deve cobrar, entendeu? Melhor seria se vocês tivessem me matado. Ou então me mata, né? Pra assinar mais um homicídio que também vai cair nas suas costas, seu mentiroso, vítima de vítima. Você não tem nenhuma não, rapaz. Vai ficar metendo louco aí agora? Sai fora, Vocês dois é tudo farinha do mesmo saco, junto e misturado. Aliás, todos vocês, bando de podre. Seu crime é podre, querido. Sua carreira no crime acabou, já deu, entendeu? Encerrou seu currículo de bandidão. Então, gente, para finalizar, né? É um caso que realmente entra para a história. Ah, Renatão, mas não tem corpo. Não tem corpo, mas tem todo o outro resto, né? Esse papo que se não tem corpo, não tem crime, ficou no passado, né? Tá ali por várias provas, né, comprovado que, infelizmente, esse anjinho, eu esperei até o final, gente, até o final que ela estava viva, Paraguai, sei lá, algum lugar aí, né, Bolívia, né? Tinha esperança, mas a realidade é outra, a realidade é cruel. Então, antes da gente finalizar, vamos ver só, mais uma vez, a própria Evelyn Jasmin, com 7 anos de idade, gente, falando de violência, de medo, de ameaças, de opressão, pedindo um Pix para poder ter uma vida de criança. É de cortar o coração. Esse vídeo aí acabou comigo, porque nenhuma criança merecia passar por isso. E pior, não só passou por isso, como foi covardemente assassinado. A humanidade errou demais, errou demais. Vamos ouvir a Evelyn Jasmin. E eu peço a vocês que continuem nos ajudando na vaquinha. É para eu e minha mãe conseguirem ir embora, porque é praticamente quase impossível viver aqui. É trancada, sendo ameaçada. É praticamente impossível. E eu peço a vocês que vocês continuem nos ajudando na vaquinha. Nos continue para eu ter uma escola. Para eu sair. Para eu não ficar trancada dentro de casa. Para eu ganhar para minha mãe poder sair para me dar as coisas. Poder fazer festa no meu aniversário. Gente, eu peço vocês que continuem nos ajudando. Olha, gente, compraram creme. Boa, né, gente? Apenas uma criança querendo ser criança. Será que era pedir demais? Parece que sim, né, gente? Parece que sim. Evelyn Jasmin, justiça, não esqueceremos de você. Todos esses vão pagar. E eles vão pagar na lei dos homens e talvez na lei do crime, porque o Dino não deve estar nada feliz, né? Não deve estar nada feliz sabendo